E aí, gente, tudo bem? Então, vamos começar a resolver o nosso simulado. Questão de número 1, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: Manuel, Joaquim e Antônio olham num certo instante para dois relógios, A e B, que só indicam horas e minutos. Naquele instante, A e B indicam, respectivamente, 11 horas e 51 minutos e 11 horas e 53 minutos. Diante dessa situação, segue-se o seguinte diálogo entre os amigos. Nessas condições, a dedução lógica é que a defasagem entre A e B é de 120 segundos, exclama Manuel. Não, podemos garantir que a defasagem entre A e B é de, no máximo, 120 segundos, contesta Joaquim. Vocês dois estão enganados com esses dados. Só é possível concluir que a defasagem entre A e B é de pelo menos 120 segundos, afirma Antônio. Sobre as conclusões dos três patrícios, avalie qual das afirmativas a seguir é verdadeira. Então vamos pensar aqui. O que Manuel pensou? Aqui o nome do Manuel com letra maiúscula. Então, o nosso Manuel, ele pensou o seguinte: olha, o relógio está marcando 11 horas e 51 minutos, e para 11 horas e 53 minutos, levando em consideração que como existe 2 minutos de diferença entre ambos, né? Então, ou seja, ele pegou 2 vezes 60 e chegou à conclusão de 120. Só que, obviamente, o Manuel descartou nessas contas os segundos, como a gente pode observar exatamente como os outros vão falar. Porque, por exemplo, vamos já pensar aqui no pensamento do Joaquim. O Joaquim vai falar que a defasagem é de, no máximo, 120 segundos. Então, o que ele pensou, Joaquim? Ora, imagino que seja 11 horas, 51 minutos, 0 segundos, e aqui 11 horas, 53 minutos e também 0 segundos. Ou seja, eu estou partindo do mesmo segundo para chegando ao mesmo segundo, ou melhor, vou imaginar aqui diferente aqui do que ele propôs. Vamos pensar que aqui seja 5 segundos, né? E aqui seja, vamos botar 4 segundos, ou coisas assim do tipo, ou melhor, 5 segundos mesmo, vamos manter. Ou seja, ele não pensou na possibilidade daqui, por exemplo, ser 6 segundos, 7 segundos e assim sucessivamente. Ou seja, ele partiu de um mesmo número para o mesmo número. E como é que ele vai afirmar que é no máximo? Ele pensou que aqui poderia ser 4 segundos, ao invés de 5, 4 segundos. E como a diferença não passa de 120, então ele vai afirmar que é no máximo 120. Mas como eu acabei de falar agora com vocês, por exemplo, se aqui em vez de 4 fosse exatamente 6 segundos, então a gente já teria, por exemplo, uma diferença aqui de 121 segundos. Então, ou seja, a gente já chega logo de cara que Manuel não está certo e Joaquim também não está certo. Logo, não tem também como os três estarem certos. E agora vamos avaliar a afirmativa de Antônio. Bom, Antônio vai dizer o seguinte: ele vai dizer que, ao contrário do que o nosso Joaquim pensou, ele avalia da seguinte maneira: olha, com esses dados é possível concluir que a defasagem é de pelo menos 120 segundos. Ou seja, ele já vai pensar exatamente isso aqui, ó, 11 horas, 5 segundos aqui e 11 horas, 53 e 6. Ou seja, ele não pensa nessa possibilidade aqui do Joaquim que permite ser inferior a 60. Ele só pensa na possibilidade de ser superior a 60. Por isso que ele diz que é pelo menos, não tem como ser menos de 120 segundos. E, obviamente, ele também acaba estando enganado. Porque se você for parar para pensar, hipoteticamente, que o relógio estivesse marcando às 11 horas e 51 minutos, até às 11 horas 52 minutos exatos, aqui já se passou 60 segundos. E se eu levar em consideração a 11 horas 53 minutos
também exatos, aqui vai ter feito os meus 120 segundos. Só que eu tenho uma variação aqui para cima, né, que marcaria a minha hora até 11 horas, 53 minutos e 59 segundos. Então, ou seja, eu poderia chegar até 179 segundos de diferença. Ao passo que, se eu tivesse parado para, ao invés de aqui ser 11 horas e 51 minutos e 0 segundos, fosse 59 segundos, até as 11 horas 52 minutos e 0 segundos, só teria passado 1 segundo. E até as 11 horas 53 exatos, só teria passado mais 60 segundos. Opa! Os 60 mais 1 daqui, 61. Então, ou seja, a minha variação, na verdade, de horário, está entre 61 e 179 segundos. Essa aqui é a variação. Então, ou seja, quando o Joaquim aqui, ele vai falar no máximo 120, repara uma coisa, tem como ser mais de 120, como por exemplo 179. E quando Antônio afirma de pelo menos, ou seja, ele não leva em consideração que, por exemplo, 61 é menor do que 120. E o Manuel, ele afirma que a defasagem é exatamente 120, e a gente vê a possibilidade de que ela está variando entre 61 e 179. Então, ou seja, os três estavam errados. Tudo bem? Então, te vejo na próxima questão. Forte abraço.